Olá, pessoal! Estamos aqui no terceiro episódio dessa nova série. Eu, diretamente com você, compartilhando os insights, ferramentas, conhecimento, metodologia que vai acelerar os seus resultados, que vai te levar para o próximo nível. E respondendo sempre as perguntas mais feitas nas minhas caixinhas de perguntas do Instagram. Você que é meu mentorado, que traz suas dores nas pesquisas que nós fazemos aqui na GoEx. E avaliando também o que impede as pessoas de crescer. E nesse episódio eu vou falar sobre os programadores da mente humana. Então fica conectado, pega papel e caneta, porque o mais importante não é me ouvir. O mais importante não é estar nesse canal. O mais importante é você adquirir consciência sobre o que está te impedindo de viver uma vida próspera e abundante. E aproveitando, já que você está aqui, me segue. Conecta comigo aqui nas redes sociais, me ajuda a crescer essa comunidade que é nossa. Encaminha esse vídeo para mais pessoas. Me segue em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, porque assim você sempre vai estar conectado com algo que vai acelerar os seus resultados. Então, vamos lá. Quais são os programadores da mente humana e onde você precisa, né? O que você precisa observar, onde você precisa focar para reprogramar a sua mente. Vamos lá. O primeiro programador da mente humana é o parto. Isso mesmo. O seu parto te programou. Como foi o seu parto? Karine, não lembro. Se você tiver acesso à sua mãe, se você puder conversar com a sua mãe, pergunte para ela como foi o seu parto. Ele foi um parto tranquilo, ele foi um parto organizado, ele foi um parto que foi em um local seguro, com amor, porque tem muitas mulheres que no parto foram abandonadas, que no parto, lá na maternidade, a enfermeira, o médico foi grosseiro, ela sofreu muito para te ter, ela teve muito medo, enfim. Essa situação toda já gerou um registro em você. Um registro de dor, um registro de rejeição, muitas vezes, um registro de abandono, tá? Segundo P programador, os pais. Os seus pais programaram você. As crenças dos seus pais, os traumas dos seus pais, as dores e comportamentos dos seus pais programaram você. E boa parte do que você é, boa parte do que você faz e boa parte do que você tem é fruto dessa programação dos seus pais. Por exemplo, se o seu pai acredita que somente um concurso público trará para você segurança e estabilidade, por mais desejo, por mais motivação que você tenha em empreender, você não vai. E se você ousar, você vai falhar certamente se essa crença, se esse padrão, se essa programação for forte em você. Se sua mãe, por exemplo, sofreu com seu pai, sofreu o abandono, a rejeição, o abuso, e ela colocou na sua mente que homens não prestam, que homens não são confiáveis, você hoje não se relaciona bem, você não tem uma relação saudável, talvez você é solitário, talvez você é frustrado em uma relação, justamente para validar essa crença. Se seu pai, por exemplo, disse que dinheiro é desonesto, que as pessoas ricas, elas não são honestas, não são boas, não são merecedoras, né, do reino dos céus, você hoje certamente vive uma vida de escassez, vive uma vida limitada. E eu falo, pai ou mãe, você pode pegar qualquer exemplo desse e analisar se seus pais falaram, se seus pais te ensinaram, se seus pais comunicaram isso. Então, o que seu pai e sua mãe te ensinaram? Quais eram as crenças e os padrões dele que você hoje carrega? E observando essas crenças e esses padrões através de como eles vivem, de como eles fazem o que fazem, de como eles têm os resultados hoje, você olha para a sua vida e você enxerga que repetição você tem vivido na sua vida. Ah, o meu pai, ele era uma pessoa muito reservada, muito fechada, muito restrita. Ele me programou em ser assim também, em ser reservado, em ser restrito, em ser uma pessoa de pouca comunicação, de pouco relacionamento. Se a sua mãe era uma pessoa muito dependente do seu pai, nunca falava o que pensava, nunca colocava ali, para a família, aquilo que era importante, se negava, se diminuía, se desvalorizava, será que isso também não te programou a ser quem você é hoje? Então, o segundo P programador são os seus pais. O terceiro P programador da mente humana são os parentes.
tá? Às vezes, a sua mãe e o seu pai até tinham bons comportamentos, boa visão, boa comunicação, porém você passou mais tempo com a sua avó, mais tempo com o seu avô, ou você ficava mais tempo na casa do seu tio, ou você ficava mais tempo em uma creche, ou você ficava mais tempo na casa de um parente próximo que também te programou, que foi fundamental na sua visão, na sua comunicação, na sua postura, nos seus desejos, no seu jeito de fazer as coisas. Então, os parentes também programam pessoas. E, de novo, tudo que eu estou te falando aqui é para você parar e refletir. Por que que você vive o que você vive hoje? Por que que você tem o resultado que você tem hoje? Por que que você faz o que você faz hoje? Por que que você está vivendo a vida que você está vivendo? Se você está vivendo o ápice, se sua vida está maravilhosa, se está tudo dando certo, esse podcast não é para você, esse episódio não é para você. Mas se tem alguma área na sua vida, financeira, profissional, saúde, relacionamento, dinheiro, se em alguma dessas áreas as coisas não estão como você gostaria, então tem um P programador dominando essa situação, tá? Então, o quarto P programador das pessoas são os professores, tá? Então, vamos lá. Quem era o teu professor? O que teu professor te ensinava? Imagina que uma criança, ela vai para a escola e ela internaliza, se ela está naquela escola, é porque o pai ou a mãe confiou. Então, ela precisa ouvir e acreditar naquele professor, naquela instituição que ela está. Porque o pai e a mãe, ao matricular um filho em uma instituição, ela está transmitindo, ela está validando que aquele lugar, aquela instituição, aquelas pessoas são dignas de confiança, são dignas de respeito. Então, inconsciente ou consciente, você passa a valorizar muito o que está sendo ensinado. E aí você imagina que você tem um professor, que você tem um certo apreço, respeito, e aquele professor fala para você, olha, empreender não dá certo, esse país é um país que ninguém vai crescer, é melhor você estudar, você passar em um concurso, porque isso gera estabilidade. E você admira tanto aquele professor, você respeita tanto aquele professor, que você toma aquilo como verdade, e aquilo te programa. Ou aquele professor fala de uma determinada profissão, olha, nunca escolha ser professor, isso não presta, isso não te leva a lugar nenhum, eu sou professor porque, enfim, eu não tive escolha, mas você não pode ser professor. E, de repente, a tua missão, o teu propósito está conectado em ser professor. E aquele professor te programou. Isso pode acontecer na política, isso pode acontecer na odontologia, na medicina, no direito, na culinária, na mentoria. Enfim, ele vai lá e fala algo para você sobre profissão, sobre dinheiro, sobre pessoas, sobre saúde, sobre desenvolvimento, sobre família. E por você respeitar, por você ter carinho, por você ter apreço por aquele professor, você toma aquilo como verdade. E aí você acredita. Assim também como um professor pode chegar e falar assim, você é burro. Bruno, você é burro. Você não faz nada direito. Você é desatento, você é desleixado. E aquele professor, por ser validado naquela escola, por ser reconhecido, por ser muitas vezes querido, por ser o mais popular, ele tem um respaldo, ele tem um poder e ele programou você, você tomou como verdade. Eu atendi uma mentorada que quando eu a conheci, ela fazia farmácia, porque ela já tinha tentado medicina várias vezes e ela não passava. E aquela menina, ela tinha conhecimento, ela tinha capacidade de passar para a medicina, mas ela foi bloqueada, ela foi programada negativamente por um professor. Então, todas as vezes que ela tentava fazer medicina, passar no vestibular de medicina, ela não passava porque aquele professor bloqueou aquela menina. Programou a mente dela para ela não passar. O que acontece? Ela tentou. Até que ela estava em um processo terapêutico, e a terapeuta dela pediu que ela também fizesse um processo de desenvolvimento de mentalidade, de comportamento, e eu conheci nessa época. E hoje, graças a Deus, se ela me assistir, ela vai comentar aqui, a Maria Clara, que está se formando, está terminando aí o seu último período em medicina, porque ela teve que reprogramar alguém
que programou essa mentalidade dela de forma negativa, que estava impedindo ela de ter sucesso, de realizar o seu chamado, o seu sonho, que era ser médica. Você está entendendo a importância de você ter consciência sobre quem te programou? Olhando para quem você é, olhando para o que você faz, olhando para o que você está vivendo hoje? Nós temos aí o quinto programador. Os políticos programam pessoas também. Sim, os políticos programam você no sentido de você acreditar no país, você acreditar nas pessoas, você acreditar na lei, você acreditar se vale a pena ou não ser honesto. Muitos políticos estão programando você para te fazer, não vale a pena ser bom, não vale a pena pagar imposto, não vale a pena ser justo, não vale a pena obedecer às leis. Por quê? Pelos exemplos, pela postura, pela conduta. Então, os políticos também são programadores da mente humana. Quantas pessoas honestas hoje, quantas pessoas maravilhosas, competentes, seriam ótimos políticos, mas não aceitam a missão porque outros políticos programaram negativamente a classe. Então, nós temos o próximo programador, padres e pastores. Padres e pastores também são programadores da mente humana. Sim. Lembrando que quando eu comecei a falar aqui do segundo programador, que é o seu pai, que é a sua mãe, são os seus pais, essas pessoas passaram por um nível de programação igual a essa. Parto, pais, parentes, professores, políticos, padres, pastores, publicidades, propagandas. Então, quando eu chego aqui falando com você, que é hoje a minha audiência, e eu falo que um padre programou, que um político ou que um pastor é capaz de programar, sim, programa tanto você como programou alguém que programou você. Perceba que é cíclico isso. Então, eu conheço alguém hoje, eu conheço uma pessoa que ela fugia da igreja, ela não queria nem falar em igreja, sabe por quê? Porque um pastor programou a mãe dela a ser uma pessoa rígida, carrasca, crítica ali dentro de casa, e aquela criança via aquela mãe daquele jeito, via que aquela família não era feliz, porque aquela pessoa seguia uma religiosidade de um pastor que ensinava. Então, aquela menina que fugia de Deus, fugia da sua espiritualidade, por quê? Porque ela tinha trauma, ela tinha bloqueio sobre a forma que a mãe conduzia a família por conta de um pastor que programava a mente da mãe para ela ser quem ela era e fazer o que ela fazia. Ficou claro isso para você? Vocês conseguem entender isso? Que padres e pastores programam pessoas também? Programam você criando raízes religiosas, posturas, sabe? Condutas que geram emoções, sentimentos, resultados que proporcionam, que causam, né? Às vezes, muitas vezes, traumas profundos. Então, observa isso. Que tipo de programação está sendo implantado, instalado na minha mente, na minha vida dessas pessoas. E nós temos aqui o próximo programador, que são as propagandas, as publicidades. Sim, é uma forma de programar. Percebam bem as novelas. As novelas ensinaram muitas pessoas, né? As novelas, os filmes, as propagandas, os anúncios, isso programou muita mente sobre o que você gosta, sobre o que você valoriza, sobre o que você defende, sobre o que você reconhece, sobre o que você deve ou não deve fazer. Então, nós somos seres influenciáveis. Nós influenciamos seres influenciáveis, é isso. E nós também influenciamos pessoas o tempo todo. Eu não sou influenciável. É sim. Todo mundo é. Eu sou, você é. Agora, nós aceitamos, nós decidimos quem vai nos influenciar. Mas todo mundo é. Eu estou usando batom vermelho porque alguém me influenciou. Assim como você vai dizer, eu odeio batom vermelho. Batom vermelho é para esse tipo de gente. Porque alguém te influenciou. Tá? Eu faço um podcast porque alguém me influenciou. Você jamais vai gravar um vídeo porque você acha que isso não faz sentido, porque alguém também disse para você que você não precisa gravar um vídeo para realizar X, Y, Z. Então, todo mundo está sendo influenciado o tempo todo.
Então, a propaganda que você assiste, o programa que você assiste, a publicidade que você consome está programando você, está desenvolvendo em você postura, está desenvolvendo em você comportamento, está desenvolvendo em você uma mentalidade. Por isso que é importante olhar para os seus resultados. Que tipo de resultado você tem hoje? Que tipo de vida você está vivendo hoje? Que tipo sabe, de realização, de sentimento, de vida você está tendo hoje? E observa para esses programadores. Porque se você quer mudar o seu resultado, se você quer mudar a sua vida, se você quer mudar algo hoje em você, você vai precisar reprogramar essa mentalidade que foi programada no seu parto, pelos seus pais, pelos seus parentes, pelos professores, pelos políticos, pelos padres ou pastores, pelas propagandas e publicidades. E hoje também nessa fase, nesse século que nós estamos, nessa maneira de viver, nessa sociedade, dentro de todas essas oportunidades que as pessoas têm hoje, nós temos também os jogos, né? Os aplicativos e também o que nós chamamos de jogos, né? PlayStation, também programa o seu filho. Também está ali criando na mente do seu filho programações, postura, pensamentos, sentimentos, valores, comportamentos. Então, tudo isso são programadores. E se você quer mudar os resultados, você tem que mudar a programação. Você tem que mudar. Por isso que é importante você entender. Eu tenho aqui do meu lado esse cérebro. O cérebro é a parte palpável, tangível, né? É o material, é o físico que faz parte do seu corpo, que faz parte ali da sua formação. Esse cérebro ele é responsável por muitos fatores no seu corpo físico. Mas você já parou para pensar que esse cérebro tem um programador? Que esse cérebro tem um programa? Que a mente que controla, que governa, que faz esse cérebro funcionar, ela foi programada? Então, se você quer mudar qualquer resultado na sua vida, eu preciso emagrecer. Você tem que mudar a mente. A mente que te faz, por exemplo, não fazer atividade física, não se alimentar bem, não dormir bem. Eu quero passar num concurso. Você tem que mudar a sua mente. A mente, talvez, que te faz não estudar. A mente que te faz, por exemplo, não acreditar que você é capaz. A mente que, por exemplo, não te traz clareza sobre o porquê de passar em um concurso. Eu quero investir em determinado área profissional. Você tem que mudar a mente que te faz enxergar, que te faz decidir, que te faz agir. Então, o programador foi quem foi lá e programou essa mente. E se você quer reprogramar, você vai ter que mudar esses programadores. E você muda os programadores mudando de ambiente, mudando relacionamentos, mudando performance, mudando estilo de vida, mudando o que você assiste, o que você consome, quem você ouve, quem te influencia. Então, não ignore isso. Eu vejo muitas pessoas querendo ter outros resultados na vida, mas querendo manter os mesmos programadores. Continuando ouvindo as mesmas pessoas, se conectando com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas todos os dias. E aí você não consegue. E outra coisa também que é muito importante, que não pode ser ignorado, existem muitas programações inconscientes que você não se dá conta. Como eu falei aqui do parto, né? Muitas pessoas não têm nenhuma informação sobre isso. E às vezes a mãe já não está mais aqui. Você não tem registro sobre isso, não tem consciência. E aí você não sabe por que você tem medo, por que você tem determinados, né, comportamentos. Então, ir atrás de informações é muito importante, é muito necessário. Na verdade, é necessário para você resolver essas questões que nesse momento não estão claras para você. Por isso a importância do autoconhecimento, por isso a importância de você ter níveis de consciência de saber o que aconteceu na minha gestação para
que pode, né, porventura impacta no meu resultado hoje, porventura potencializa esse comportamento que eu tenho, tá? Saber por que você é tão dependente, por que você é tão inseguro, por que você é tão procrastinador, né, tão inconstante nas coisas. Está ligado muito ao parto e aos seus pais. Ou, na ausência dos pais, o terceiro programador, que são os parentes, que são pessoas bem próximas a você, que têm uma ligação forte com você. Ok? E depois, levando em consideração que a escola que você estudou, aquilo que você aprendeu lá, aquele local que você passou boa parte do seu tempo, foi um grande programador. E levar em consideração, ter consciência disso, saber, poxa, eu faço isso hoje, eu sou assim, eu tenho esse problema, eu tenho esse jeito de pensar rígido, essa mente mais inflexível, né? Essa mentalidade mais fixa, por isso. E através da consciência você consegue mudar, você consegue desenvolver em você um jeito novo de fazer as coisas, uma forma diferente de fazer as coisas. Para isso, tem que ter uma mentalidade flexível, tem que ter uma mente aberta, tem que ter vontade, mas acima da vontade tem que ter coragem, tem que ter ação, tem que ter atitude para mudar o resultado da sua vida. Mas sem ignorar os programadores. E detalhe, a todo momento aparece um programador. Tá? Isso aqui é constante, é o tempo todo. A todo momento tem um programador. E nós temos nas nossas mãos um grande programador hoje, né? A nossa rede social, o nosso celular é um grande programador. Está o tempo todo programando. Inclusive, eu, Karine Paiva, que estou aqui falando com você, treinando você, eu estou programando a sua mente. Estou dizendo para você, olha, cuidado com quem você assiste. Aliás, o que você assiste, cuidado com quem você anda, cuidado com o que você consome. Isso é um nível de programação. Quando você está seguindo pessoas aqui na rede social, que praticamente boa parte das pessoas fazem isso, elas estão programando você. A música que você escuta programa você. Entende? Está ali criando em você emoções, está criando em você ali comportamentos. Então, o tempo todo, esses programadores precisam ser avaliados, estudados. Karine, e tem programadores que foram muito importantes na minha vida há uma semana atrás, que me impulsionaram, mas que hoje eu preciso abrir mão, mesmo eles tendo sido fantásticos há uma semana atrás, há um mês atrás, há 10 anos atrás? Sim, gente. À medida que você vai crescendo, à medida que você vai evoluindo, à medida que você vai se desenvolvendo, você vai mudando de ambiente. Antes eu acreditava muito nisso, isso fez sentido para mim até determinado tempo, agora eu vou para outro caminho. Por isso que eu falo da mente flexível, né, do mindset de crescimento, é você não se fixar. As pessoas que têm pensamento fixo, as pessoas que acreditam fielmente em uma única coisa e nunca param para ouvir uma segunda opinião, ali uma maneira nova de fazer as coisas, vão sofrer também, porque o mundo muda, as coisas mudam. E aí, mais uma vez, observe o programador, observe o que está sendo, né, o programador, que é quem vai programar, e o que está sendo programado em você. Faz sentido para você? Então, pega papel e caneta e anota aí. O que talvez foi programado em você lá no parto? O que seu pai e sua mãe programou em você? O que seus parentes programaram em você? O que seus professores? O que os políticos, os padres, os pastores? O que a publicidade, a propaganda programou em você? Toma nota disso, porque isso gera consciência. E aí defina que tipo de programa você vai manter, você vai validar, fortalecer, ou qual é a decisão que você vai tomar de novas programações neurais, de novas programações mentais para o seu sucesso. Espero que você tenha entendido. Deixa seu comentário aqui. Podemos falar mais sobre isso em outros episódios. Se fez sentido, curte, comenta, compartilha e continua aqui comigo, porque mais episódios como esses nós vamos entregar, mais conteúdos como esse nós vamos entregar, porque eu particularmente entendo que não existe sucesso sem uma programação assertiva da mente. Não existe crescimento, não existe desenvolvimento sem uma mente programada de forma positiva, de forma assertiva, de forma
próspera e abundante, tá certo? Te vejo no próximo episódio.